Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Amigas, bom dia, senhores e senhoras. Começamos aí com Raul Seixas, Tente Outra Vez. Estamos vivendo aí o Mundial de Clubes. Infelizmente, né, o nosso querido Botafogo não chegou onde tinha que chegar, perdeu pro Palmeiras. Talvez a piada Palmeiras não ter Mundial esteja perto de acabar. E ontem o Flamenguinho aqui do Rio de Janeiro caiu de 4. E a gente não vai entrar nesse mérito, até porque a gente também tem respeito, né, pelas pessoas que são derrotadas. Vamos ver. Bom, eu acredito que possivelmente, não vou ir para cá, não vou querer jogar, eu não sou de aposta, possivelmente o Fluminense tenha alguma coisa, né, para dizer. Também a gente, ontem, né, eu consegui assistir um pouquinho, tivemos aí a Carnagado lá na Paulista. Na Carnagado, né, o discurso é o mesmo, mas ontem foi um discurso menos, vamos dizer assim, de ataque ao Supremo. O Bolsonaro deu ordem, não ataque o Supremo, pelo amor de Deus, eu vou ser julgado por eles. E a coisa ficou, né, naquele discurso assim, meio água de salsicha, não houve ousadia. A única ousadia que teve foi o Malafaia falar uma verdade. E eu concordo com o Malafaia, e a verdade é essa: temos uma direita vendida. Bom, vendida não, entregue mesmo. Né, que a direita no Brasil só trabalha contra o pobre. Se fosse mesmo a favor do pobre, ia ser contra o congelamento do salário mínimo e também ia ser contra a escala, né, 6x1. Porque a gente está aí com um projeto de lei já, né, trabalhando aí para poder superar essa escala 6x1. A gente acredita que a escala 5x1 é mais humana, mas a direita diz que não pode, que a economia... Cria um bocado de história aí, cheio de gente desempregada, mas eles criam um bocado de história aí para poder justificar a sua posição. Então, volto a dizer, a direita não é vendida, pelo amor de Deus, não falem isso, ela é entregue mesmo. Entregue ao poder do empresário, entregue ao poder de quem tem dinheiro, entregue ao agronegócio, entregue a quem explora o pobre. E quem disser que não, pode ser que ele seja de direita. Bom, a gente vai entrar no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22. Essa parte aí, a gente sempre tem uma citação, às vezes, como... Lembrando que essa nossa reflexão, já fizemos ela pelo menos, em nossa timeline aqui, pelo menos 3 vezes. Fizemos ela em 2021, em 2020, em plena pandemia, 2021 em pleno desemprego, e em 2024, ano passado, eu estava iniciando um novo emprego, quando eu fiz essa nossa reflexão lá no YouTube. Então, depois, para quem está no blog, é só olhar aí no início do texto, que é aqui em cima, lá no início do texto, você vai ver lá o link para essas reflexões. Para quem está no YouTube, é aqui embaixo que vai estar esses links, tá bom? Então a gente entra nesse evangelho de hoje, lembrando que Jesus, ele tem essa preocupação. Hoje é a 13ª semana do tempo comum, estamos na segunda-feira. Ontem celebramos Pedro e Paulo, a gente celebrou ontem com alegria, né, São Pedro e São Paulo. E nele Jesus tomou uma decisão, nesse contexto aqui, ele tomou uma decisão inesperada. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, tinha acabado de fazer uma série de milagres, foi logo após o Sermão da Montanha. E nele Jesus tomou uma decisão inesperada: vamos para o outro lado. À primeira vista parece só uma troca de cenário, mas no Evangelho, especialmente em Mateus, nenhuma mudança, travessia é neutra. Jesus não atravessa só um lago, ele atravessou as fronteiras geográficas, religiosas e existenciais, porque ele sai de Cafarnaum, onde ele estava, para uma terra onde tem os pagãos, os gadarenos. Vai da zona de conforto, ou seja, da tranquilidade que ele estava, para a zona de conflito, da pureza ritual judaica ao território impuro dos pagãos, do centro à periferia. A barca de Jesus em movimento não acomoda apenas, né, os apóstolos, acomoda um projeto. E nessa travessia que surge 2 personagens. Primeiro, um escriba, um homem de religião, um teólogo formado, cheio de vontade, mestre na lei, mas ele chama Jesus de mestre. Mestre, eu te seguirei para onde quer que vá.
Mas Jesus responde com muita dureza esse contentamento. As raposas têm toca, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus aproveita aqui para dizer, olha a teologia do domínio. Quantos ficam aí buscando um Deus de retorno financeiro, um Deus banco, um Deus que tenha recurso? Ou seja, o segmento de Jesus não oferece segurança, não há troca de ninhos. Jesus não está aí preocupado em construir minha casa, minha vida. O Filho do Homem que aqui Jesus fala é uma referência ao livro de Daniel, no capítulo 7. É a imagem gloriosa em Jesus, vulnerável, exposto e desinstalado da sua situação. O segundo personagem que a gente tem, ainda mais intrigante, já os discípulos ainda não conseguem entender isso, eu também, é complicado, mas é preso a uma tradição. Pede, Senhor, deixa que eu, por favor, vá sepultar meu pai. Na cultura judaica, e ainda hoje nós temos isso, né, pelo menos em nossa história de vida, mas não de forma assim mais radical, extremista, é um dever sagrado o familiar mais velho sepultar os pais, ou seja, o filho mais velho. E aí Jesus fala, deixe teus mortos e enterre seus mortos. Jesus não diz isso para ofender, nem diz isso para humilhar, não em desprezo aos falecidos, não em desprezo pelos pais do jovem. É um grito contra as desculpas que nós às vezes temos em nossas histórias. É um grito contra as nossas falsas desculpas. Jesus contra a fé que adia, contra a religião que se torna cemitério. Ou seja, eu não vou fazer isso porque meu pai e minha mãe não deixam, não vou fazer. A gente, às vezes, quando não quer fazer, a gente coloca desculpa. Deus fala dos mortos no sentido que essas pessoas que estão lá, de verdade, não estão mortas. Gente que respira, mas não ama. Pais e mães que às vezes representam mais atrasos do que avanços. Filhos, às vezes, que atrapalham o projeto de Deus. Que apenas está ali na família por um rito, mas não tem compaixão. Que defende dogmas, mas não escuta a realidade do meu pequeno. Às vezes eu fico olhando, uma vez eu estava numa reunião, onde uma menina falou assim, eu não bato palma na missa, porque está escrito no missal que bater palma é aplaudir os crucificados, os que estão crucificando Jesus. Quisera Deus que nosso único pecado na liturgia, quisera Deus que fosse a gente bater palma. Quisera Deus que nossa única falha, às vezes, na igreja, é dizer o amém no Pai Nosso. Ah, não se diz amém no Pai Nosso, que é pecado. Jesus, quando propõe a travessia do Evangelho, é uma travessia real. Hoje ainda existem outras margens, e aí o Papa Francisco dizia, né, a questão da questão geográfica e também estrutural. Ou seja, a periferia geográfica, a periferia estrutural. Tem outras pessoas que estão aí visitando presídios, as margens, estão nas favelas, nas ruas nesse tempo frio, geladas, nas periferias esquecidas, com os homens e mulheres que sofrem o abandono, com a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente conhece bem como está acontecendo, e todos aqueles que pensam diferente, os povos originários, os quilombolas, todos esses estão na outra margem, muitas das vezes, desse lago desse lago da Galileia, esse lago imaginário que nós às vezes colocamos. E Jesus continua atravessando, e muito mais, pede que também nós atravessemos. Deixe-me primeiro, mas não fique apenas no deixe-me primeiro. Deixe-me primeiro fazer isso, fazer aquilo. Atravessemos com Jesus para outro lado do lago, para outra periferia. O Evangelho de hoje é um chamado, não espera. Por isso que a barca continua partindo. Por isso que hoje nós temos os vicentinos que batem de porta em porta, que recebem o quilo, que cuidam dos pobres em nossas comunidades. Os irmãos da Toca de Assis, que vivem entre os feridos. O padre Júlio Lancelotti em São Paulo. O padre Renato Chiera aqui no Rio de Janeiro, que atua e trabalha juntamente com a comunidade para a superação da pobreza. E ainda temos a pastoral carcerária, que atua, que trabalha e que ajuda a gente a caminhar. E nós? E você? Quais são as margens que nos prendem? Qual é a desculpa que nós ainda estamos usando para não seguir Jesus? Qual a estabilidade que virou o cemitério da nossa fé? Qual é a prisão que nos impede
de caminhar até Jesus. Senhores, eu acho que nosso horário estourou um pouco hoje, mas a gente para perguntar. Você sabe muito bem que às vezes, aí eu falo de novo, o pessoal reclama, mas eu falo, a seu impedimento não tem nada a ver com isso ou com aquilo. Ah, não vou lá pro seminário porque eu tenho que terminar minha faculdade. Eu não vou pro seminário porque tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu não vou para a formação teológica. Eu não vou para a missa porque eu tenho isso, tenho aquilo. Eu não vou pro culto. Qual seria a sua desculpa hoje para você não buscar uma verdadeira conversão integral à vida de Jesus, à história de Jesus, a caminhar com Jesus? E eu vou parando por aqui, lembrando aos senhores e às senhoras que nós somos convidados sempre a nos desinstalar para viver o verdadeiro projeto de Jesus. Fiquemos com Deus. Vamos para o outro lado do barco, do rio, do mar. Vamos para o outro lado do lago. Eu sou Daniel Mandato. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida.